Boa noite. Boa noite. O presidente interino do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, Luiz Costa, é o nosso entrevistado de hoje. E a prefeitura consegue na justiça a suspensão da paralisação dos guardas municipais. O cenário político está no ar. Segunda-feira, mais uma semana começando, você sempre aqui com a gente sempre aí com você, para trazer notícias aqui de Mossoró e muita política, análise do cenário político do nosso município, do estado e do país. Você sabe como é que funciona, participa do programa de hoje com a gente através das nossas redes sociais, temos o Twitter, temos o Instagram e também o WhatsApp 88028979, onde você pode mandar sua pergunta para o nosso convidado, o Luiz Costa, está presidente do Sindicerpo e vem conversar com a gente sobre algumas pautas de diversas categorias dos servidores públicos municipais. Vamos falar sobre o plano de cargos, carreira e salário dos servidores gerais, que está tramitando na Câmara Municipal de Mossoró. Temos também, aí podemos falar sobre saúde, temos a audiência de conciliação do piso dos professores, que não teve conciliação, e a gente traz outras informações e responde também seus questionamentos. Então, participe com a gente. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. O assunto é bom hoje. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e você de casa é servidor, é servidora, interaja conosco. Vamos de informação. O governo deu início à terceira fase do programa Desenrola. Consumidores com dívidas de até R$5 mil poderão realizar o refinanciamento. Após renegociar 16 bilhões de reais na primeira fase e leiloar 126 bilhões de reais em descontos na segunda fase, o Desenrola, Programa Especial de Renegociação de Dívidas de Consumidores, deu início à sua terceira etapa. A partir desta segunda-feira, os consumidores podem iniciar a renegociação através da plataforma que está disponível no site www.desenrola.gov.br. Para acessá-la, o consumidor precisa ter cadastro no portal gov.br, com conta nível prata ou ouro, e estar com dados cadastrais atualizados. Os consumidores precisam ficar atentos. A portaria do Ministério da Fazenda, que regulamentou o Desenrola, dá 20 dias a partir da abertura do programa, para que as pessoas peçam a renegociação de suas dívidas. Caso o devedor não renegocie desse intervalo de tempo, a fila anda e a oportunidade passa a outras pessoas. Na etapa de leilões, 654 empresas apresentaram as propostas, com o desconto médio ficando em 83% do valor original da dívida. Então, informação. Então, a gente já começa nossa entrevista de hoje com o Luiz Costa, presidente do Sindicerpo, que está aqui com a gente. A gente vem trazendo nas últimas 2 semanas as informações sobre o plano de cargos, carreira e salário dos servidores gerais do município de Mossoró. O projeto foi levado de forma atípica, pelo prefeito Alisson Bezerra à Câmara Municipal de Mossoró, depois de conversas com parte desses servidores que compõem a Associação dos Servidores. Servidores estes que dizem não se sentirem representados pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais. A associação concorda com o plano enviado pelo Executivo. Já o sindicato e outra parte dos servidores não concordam com alguns pontos. Então, é sobre isto que a gente vai conversar no programa de hoje, já que o projeto tende a ser votado nos próximos dias na Câmara Municipal de Mossoró. Semana passada ficou definido que não iria acontecer a votação ali na quarta-feira, mas que uma audiência pública iria ser marcada. Ainda não acompanhei se nenhuma data já foi agendada, Vonúvio. Se você tiver essa informação, você já aproveita aqui com a gente. Mas, Luiz, como é que o sindicato está pretendendo conversar com os vereadores sobre estes pontos
em desacordo em relação ao projeto do Executivo. Boa noite. Bom, boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Boa noite você que está em casa nos acompanhando, né? Em especial os servidores públicos, mas a gente espera aqui levar para toda a população de Mossoró, porque a gente sabe, quando a gente fala do servidor público, a gente fala aquele que atende a toda a população. Então, assim, primeiro dizer que o Siniserpo, ele lamenta desse projeto, ele ter tido algumas reuniões entre a Secretaria de Administração e Gestão, o Siniserpo e essa associação, né? Mas nessas reuniões, até a última reunião, a Prefeitura não tinha entregado nada oficialmente. Na última reunião, ela entregou a minuta com o seguinte compromisso: nós levaríamos para a categoria, discutíamos e depois sentaríamos em outra reunião para a gente ajustar os pontos que a gente deveria, né, que a gente entende que deveria ser ajustado. Só que a gente teve essa segunda fase da reunião negada, né? O prefeito simplesmente fez aquela reunião com essa associação, que Carol foi até educada em dizer de forma atípica, né? Porque eu acho ali que foi um verdadeiro espetáculo, e a gente entende que discutir um PCCR não cabe espetáculo. Eu acho que discutir o PCCR cabe vários debates, várias discussões de parte a parte. E isso foi negado ao Siniserpo, que é bom entender que o Siniserpo não é Eliette, não é Luiz Costa, não é Marlene. O Siniserpo é uma instituição, né? Os seus diretores foram eleitos por uma categoria e estão lá juridicamente, né, que representam a categoria, né? A gente não pode querer forçar uma barra, achar que uma associação ela representa uma categoria, né? Qualquer pessoa pode fazer uma associação, fundar, nós não somos contra isso, mas a representatividade de uma categoria se encontra no seu sindicato. E o sindicato que representa a categoria dos servidores públicos de Mossoró é o Siniserpo. Então, a gente precisa ver isso numa questão institucional e não numa questão pessoal. Eu posso discordar de quem está na direção do Siniserpo. Eu não posso discordar que é o Siniserpo que representa a categoria. E nessa discussão toda sobre o plano de cargos dos servidores gerais, qual foi o apontamento colocado pelo Siniserpo? Como é que o sindicato avalia justamente o que foi encaminhado à Câmara de Mossoró? Olha, existem alguns pontos que a gente precisa esclarecer a população, ser revisto. Um ponto principal é na questão da carga horária, né? Nesse dia que a Prefeitura fez uma verdadeira convocação, quase que uma convocação obrigatória dos servidores, né, naquele ponto, ela mostrou lá uma carga horária de 40 horas e com o salário que a Prefeitura iria oferecer. Causou ao servidor que estava ali, que era um pouco desatento, que ali ia ter um aumento de salário. É bom deixar claro que a carga horária atual do servidor da 003 são 30 horas. Então, ela colocou uma tabela, né, que era de 40 horas, mas ela não informou que era de 40 horas. Então, deu-se a ilusão que já se teria esse aumento. Então, você teria um aumento proporcional. Outro ponto que é muito importante, a gente vê com muita preocupação, que está lá no artigo 37, que essa carga horária, ela pode ser de 20 horas, de 30 horas e 40 horas, e aí vem o problema. De acordo com o interesse da gestão, né? Então, a gente queria sugerir que fosse de acordo com o interesse da gestão e a anuência do servidor. Porque da forma que está lá no seu artigo 37, a gestão pode, né, apenas pelo seu interesse, colocar uma carga horária de 30 para 20, né, e assim ele vai ter uma redução proporcional de salário, ou aumentar de 30 para 40, que a princípio pode ser até uma vantagem, mas alguns servidores preferem se manter com essa de 30. Então, o que é que a gente defende nesse artigo em específico? Colocar esse termo com a anuência do servidor, porque aí dá ao servidor essa escolha, né? E que se coloque no PCCR a tabela com referência de 30 horas, que é a carga horária atual da Lei 003. E a gente precisa também deixar assim, isso com uma certa preocupação, porque a gestão, ela sabe muito bem, assim, vou usar aqui o termo popular, vender seu peixe. Porque essa alteração da carga horária, ela já existe.
né? Há um tempo atrás, a prefeitura colocou no então João, né, essa possibilidade de alteração da carga horária, da mesma forma, né, com o interesse da gestão. Vários servidores deram entrada, né, nessa questão de 20 para 30 ou de 30 para 40, mas só conseguiram aqueles que eram de interesse da gestão. Então, ela coloca, a gestão, ela coloca uma peça ali como se estivesse sendo uma inovação, mas é algo que já existe, né, que é essa questão da carga horária, mas de interesse da gestão. O que piora é que coloca apenas como interesse da gestão, que isso gera uma insegurança ao servidor. A gente entende que isso precisa ser revisto. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente vai detalhar outros pontos aqui no cenário político. Continuamos o nosso cenário político nesta segunda-feira, depois do fim de semana. Espero que você tenha descansado. O Vonúvio estava se exercitando no final de semana, arrasou ali subiu João da Escócia não, João Marcelino, desceu João Marcelino, circulou ali na Estação das Artes. Vonúvio agora é corredor, viu, minha gente? Você descansou no fim de semana? Como foi, Vonúvio, para você? Foi bom, viu, Carol? Eu fiz 5 quilômetros em 31, mas você fez 10 quilômetros em 40 aí? Não, peraí, estou chegando lá ainda. 10 quilômetros em... 52. Tranquilo. É. Mas olha só, viu? Carol fez menos de 1 hora, 10 quilômetros, tirou em primeiro lugar... Na categoria, né? Comerciário. No comerciário, mas aí, ó, levou o troféuzão para casa, além de um cheque de não sei quantos... Eita, dona... Peraí, ainda vou chegar... Dinheiro, não. Ainda vou chegar nessas provas, viu, nacionais, que a pessoa... fica ali na classificação de elite. Não, também tem esse... Não sei, tô brincando. Ixi, mas o pessoal da corrida assistindo agora já tá pensando que eu tô fazendo plano. É brincadeira, viu, gente? Tem isso não. A corrida do Sesc foi... só para me divertir mesmo. A corrida do Sesc foi, de fato, uma corrida de família, né? Diversão. Minha família foi, a gente curtiu bastante. Realmente foi um momento ali de aproveitar, né? O espaço, o ambiente, a programação. Parabéns aí a todos do Sesc Mossoró pela organização do evento. Realmente não deixou a desejar em absolutamente nada. Pois é, foi muito bom e eu acho interessante isso, Vonúvio, porque o Sesc incentiva novos corredores, né? Pessoas que nem imaginavam começar a correr, passam a correr por conta desses circuitos de corrida que o Sesc realiza e tem gente que se apaixona, né? Comecei a correr em 2016 numa corrida do Sesc nesse mesmo esquema, viu? Nunca tinha corrido nem 1 quilômetro, corri 5 na corrida com os treinamentos ali da academia de 2016 para cá, nunca mais parei. Estamos aí, mas mais para diversão, viu? Essa questão aí de competir desse jeito, Vonúvio, é pesado demais. Não, a gente passa muito tempo aqui trabalhando. Diversão e saúde, né? Agora, quem é profissional como o nosso telespectador Cassiano, que fez 10 quilômetros em 38 minutos, aí sim, aí é alguém que já está muito ali à frente. Um abraço aí para o Cassiano lá de Caraúba, sempre nos assistindo. Quem também nos acompanha sempre aqui, Carol, é doutor Anchieta. Doutor Anchieta, mais de 80 anos, está aposentado e acompanha sempre aqui a programação da TCM. Um abraço aí para o doutor Anchieta. Encontrei com ele ontem lá no restaurante de Dona Maria Baracho, lá no Parque de Exposições Armando Buá. Um abraço aí para o doutor Anchieta, também para o Fofão, lá que nos recepcionou tão bem. Pois é, um alô para todo mundo que está assistindo. Tem muita gente que corre, que faz parte aí das assessorias, que acompanha também o cenário político. Então, um abraço para todo mundo. Parabéns aos que subiram no pódio. O pódio feminino de comunidade, né, que é o pódio geral ali na categoria geral. Muito lindo, corredoras profissionais realmente, viu? Com um índice ali de profissional. Parabéns para as meninas em especial, né? Porque eu tenho também que levantar a bandeira da mulher. Vamos então trazer notícia, né, Vonúvio? Vamos de informação. O Tribunal de Justiça, através do desembargador Amauri Moura Sobrinho, acatou o pedido da Prefeitura de Mossoró e determinou a suspensão da parada dos guardas civis municipais de Mossoró, que estava agendada para amanhã, terça-feira, dia 10. Com a determinação, os guardas não vão fazer a paralisação agendada, mas mantiveram marcados aí o café da manhã e, posteriormente, realização de assembleia da categoria em frente à sede do Executivo Municipal, em frente à Prefeitura,
às 7h30 da manhã. No pedido, a Prefeitura pleiteou a ilegalidade do movimento paredista sob a alegação de que já recebeu no dia 4 de outubro representantes da categoria e se comprometeu a apresentar uma proposta para as solicitações dos guardas civis municipais. Além da suspensão do movimento, a Justiça proíbe a realização de novas paradas, sob pena de multa diária no valor de até R$10 mil. Então assim, aí, Carol, é de fato uma medida dura aí para impedir a qualquer movimento paredista aí dos servidores da segurança aqui de Mossoró. As imagens que vocês estão vendo são imagens de arquivo, né? A gente já tinha trazido aqui, foi no dia do Cortejo da Liberdade, quando eles não participaram do desfile cívico e realizaram manifestação ali em frente ao palanque da Prefeitura de Mossoró. O prefeito Alisson Bezerra estava aí nesse momento e os guardas com um nariz de palhaço estavam gritando palavras de ordem contra o prefeito Alisson Bezerra. Vonúvio, o prefeito Alisson Bezerra utiliza com muita frequência esse recurso de entrar na justiça contra movimentos paredistas, entrar na justiça contra greves, e é uma prática realmente muito comum. Acho até irônico, né, que tenha sido sindicalista um dia e entre sempre com essa prática, a mesma paralisação sendo somente de um dia e nenhuma garantia tenha sido dada nesta reunião. A gente também trouxe essa informação aqui. O prefeito estava em Brasília, o pessoal foi recebido ali pelo o chefe do gabinete da prefeitura. E, Vonúvio, o compromisso foi, quando o prefeito voltasse, levar a demanda para depois dar uma resposta, sendo que essas mesmas pautas já estão sendo pleiteadas desde a gestão passada. Ou seja, já passou por Rosalba, já passou pelo próprio prefeito Alisson Bezerra e nenhuma garantia foi dada de nada. Então, assim, nenhuma resposta concreta, na verdade. Só promessas de que vai vir um dia. Então, fica aqui uma opinião em relação a isso. Luiz Costa, presidente do Sindicerp, sabe bem o que é isso, né? Inclusive, a greve dos professores foi encerrada por decisão judicial ali e o sindicato tenta também, através da justiça, uma negociação para receber o reajuste do piso dos professores. Na outra semana aconteceu audiência de conciliação que não teve acordo algum. Como foi que aconteceu? Primeiro, parabenizar a Vonúvio e Carol pela corrida, né? Eu também sou praticante de corrida de rua e realmente é apaixonante. E parabéns pelo pace, Carol, né? Esse 10 quilômetros nesse tempo aí não é para qualquer um, não. Obrigada. Então, como eu sempre venho assim, dizendo as minhas participações, né? A prefeitura, ela tenta passar uma imagem de que dialoga com o servidor, que dialoga com o sindicato, mas a gente vê que na prática isso não acontece. Vocês vejam o exemplo de como se encerrou a greve dos professores por uma determinação da justiça também com, né, uma multa pesada se continuasse, com os guardas, né, aí também por força da justiça. Então, é uma gestão que finge, né, dialogar com os servidores, não dialoga e quando senta para conversar não apresenta nenhuma proposta. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos várias reuniões com a prefeitura, que as reuniões eram marcadas, né, nós íamos com a expectativa que houvesse pelo menos uma proposta da prefeitura e a reunião chegava lá para dizer, não, nós não temos proposta. Né? Então, simplesmente para se fazer uma foto, para se fazer uma matéria em algum blog e divulgar uma tentativa de que se dialoga. Mas, assim, a gente vai chegando ao ponto que não tem mais como insistir. Na audiência, né, se criou também uma expectativa muito grande por parte da categoria por essa audiência, porque o que a categoria da educação quer é algo que simples, que se cumpra a lei do piso, a lei do reajuste, né? E a prefeitura, ela trata o piso como teto, né? Então, assim, existe um plano de cargos e carreiras da educação que não é respeitado pela prefeitura. Por que não é respeitado? Porque ela não dá esse reajuste do PCCR. Então, para a prefeitura, um professor que tem
20 anos de serviço público, que tem mestrado ou doutorado, deve receber o piso, né? E a gente não entende dessa forma, né? A gente entende que existe um PCCR, a lei que precisa ser respeitado, né? E que a gente não pode colocar na mesma faixa salarial, né, um professor em início de carreira no nível médio e um professor que está há 20 anos, né, já com mestrado ou doutorado. E é essa forma que a prefeitura faz. Nessa audiência, ela simplesmente disse: não, nós não temos reajuste, nós não temos nenhuma proposta de reajuste. O sindicato ainda tentou sua negociação, tentou abrir a negociação em termos para que se divida esse reajuste de 14,94%, mas não foi aceita nem essa possibilidade de se abrir esse diálogo. Então, assim, é preciso deixar aqui um ponto bem nítido. A gestão de Alisson, a gente percebe que ele se usa muito, o maior da história, o maior de todos os tempos. Então, a gestão de Alisson é a primeira na história de Mossoró que não concede o reajuste do piso. É a primeira na história de Mossoró que, quando no ano passado concedeu esse reajuste, concedeu sem retroativo. Todas as gestões anteriores, todas, sem exceção, concederam o reajuste. E quando concedeu o reajuste, eles concediam com retroativo. A Alisson não concedeu esse ano. No ano passado, quando concedeu, foi aí sim o maior da história. O maior parcelamento da história, né? E sem reajuste. Então, isso que eu estou falando não é uma opinião, é um fato. Como é que o senhor avalia essa ligação entre a atual gestão, Alisson Bezerra, e os servidores, independentemente da categoria, do nível, enfim? O senhor, como representante do Sindicerp, como é que o senhor observa as ações do Executivo Municipal junto aos trabalhadores do município? Olha, a impressão que me passa, e é uma impressão muito forte, quando se iniciou essa gestão, eu estava ainda na base, não estava no sindicato. E desde lá, eu tinha uma sensação muito nítida que essa gestão, ela escolheu o servidor como adversário, né? Por diversos motivos, diversas frases que a gente escutava por alguns diretores, né, aí agora já como sindicalista, por algumas ações, até hoje, excetuando essa categoria da educação, que teve esse reajuste que eu falei o ano passado, por força de uma lei, nenhum funcionário público teve reajuste nessa gestão, zero. E já vem da gestão anterior, né? Então, isso é uma carga muito grande. Né? Porque assim, então se criou uma expectativa na eleição de Alisson, e é preciso a gente deixar uma coisa aqui bem clara. Muitos servidores públicos, não foram poucos, né, votaram em Alisson, depositando nele ali uma mudança de que ele se propôs na época da campanha. E na prática a gente percebe que não tem essa mudança, muito pelo contrário, né? Ele tem muitas vezes práticas antissindicais, né? Quando se faz algumas reuniões com uma associação que não representa juridicamente, aqui eu quero deixar claro, a categoria. Então, a gente percebe que é uma gestão que apenas tenta passar um diálogo, mas que na prática não tem. O servidor que fica à frente disso, o sindiguarda está aí para sentir isso na pele, sabe muito bem o que eu estou falando. Voltando àquela questão do plano de cargos, carreira e salário dos servidores gerais, a gente recebeu a presidente da Associação dos Servidores de Mossoró e ela reconheceu, por exemplo, que ali quando se faz o cálculo das 40 para 30 horas, há realmente a possibilidade de, a partir de janeiro de 2024, o salário continuar menor do que o mínimo. E reconhece também outras questões em relação a essa situação salarial, como o do nível 1 ainda ser muito abaixo do que a prefeitura vem trazendo aí nas divulgações em relação a esse projeto. Mas ela entende que está melhor assim, aprovar e aceitar melhor assim, do que não ter aprovado nunca, porque nenhuma outra gestão ouviu e fez um plano de cargos, carreira e salário dos servidores gerais. O que é que o senhor diz sobre isso? Assim, eu escuto isso com estranheza, tá? Porque, gente, a Lei 003 é um plano de carreiras e salários.
Então, como é que um servidor, diz que nenhuma gestão teve um PCCR? Outro detalhe, no artigo 40 dessa proposta que a prefeitura está enviando, tem lá que o servidor que entrar, ele não vai ter mais o adicional por tempo de serviço. Então, o servidor pode dizer, não, mas hoje eu estou lá e isso não vai me afetar. Mas, gente, eu sou um representante da categoria, eu não posso ver se o plano dos cargos e carreiras apenas não me prejudica. Eu tenho que pensar também em uma carreira. Então, eu sempre digo, olha, plano de cargos e carreira. A gente tem que pensar isso para um futuro. A gente não pode pensar em algo que, eu não tenho nada, qualquer coisa que vier, tá bom. Para você ter uma ideia, deixa eu pegar só aqui uma colinha, né, com os números, né, são tantos. Olha, na proposta que a prefeitura está enviando, tá certo? Um técnico de nível médio, né, com 30 horas, que eu vou colocar 30 horas, que é o que tem hoje. Para o servidor chegar no salário mínimo, ele vai levar 15 anos de serviço. Então, eu não posso entender que o plano, né, que nessa proposta no plano, um servidor precisa de 15 anos de serviço para atingir o salário mínimo, seja uma boa proposta. Não posso, de maneira nenhuma. O Sindicerp entende que a base do cálculo precisa ser R$ 1.420 o piso. Por que R$ 1.420? Porque esse PCCR ele vai entrar em vigor apenas em janeiro do próximo ano. Então, eu não posso pegar o salário mínimo desse ano e fazer os cálculos que vou estar dando reajuste. Para o percentual de reajuste que eu for calcular, eu preciso tomar por base o salário mínimo quando essa lei for entrar em vigor. Então, a prefeitura ela tentou fazer essa maquiagem em pegar o salário de agora e jogar de quanto vai ter esse reajuste. Mas ela não diz ao servidor que esse PCCR só vai entrar em vigor em janeiro de 2024. Então, o que está ocorrendo? Está tendo uma peça, né, teatral, né, para se colocar apenas, não sei se a palavra apenas é bem colocada, mas um reajuste. Né? É interessante ter um reajuste? É. Tem ganhos nesse PCCR? Tem. Né? A gente entende que tem momentos que... Mas, assim, só para fechar, mas tem pontos que a gente precisa pensar e sentar e negociar, e a gestão está negando isso. Próximo bloco a gente ainda conversa mais sobre isso. Vamos para um rápido intervalo, já a gente volta. De volta com o nosso programa desta segunda-feira ao vivo. Estamos começando o último bloco, 19h55. Ainda dá tempo de você mandar sua pergunta para o presidente do Sindicerp, o presidente interino do Sindicerp, Luiz Costa, que está aqui com a gente. Participe. Lembrando que o nosso programa é ao vivo, né, como o Carol acabou de dizer aí a hora, mas a reprise vai ao ar às 10h40 da noite e os nossos programas você pode já rever o comecinho através do TCM Box ou no YouTube. Amanhã já vai estar lá para você assistir novamente, não só este, mas também outros programas lá no YouTube. Outubro tem a presença confirmada de pelo menos 2 ministros aqui no Rio Grande do Norte. Depois de amanhã, né, na quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve estar aqui no estado do Potiguar. A informação ainda não é oficial e sem maiores detalhes. Deve incluir, entre outros, aí a entrega de equipamentos e serviços para fortalecer a segurança pública do RN. Dino deverá cumprir a agenda às 3h da tarde na Escola de Governo, na sede do Centro Administrativo em Natal. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, vai cumprir a agenda em Natal na segunda-feira, dia 16. Ele fará o lançamento oficial do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 3. O programa prevê investimentos de aproximadamente 45 bilhões de reais no Rio Grande do Norte. A busca aí, Carol, por sempre ter auxiliares do governo Lula no estado para trazer uma agenda positiva aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, Vonúvio, você tem as contas aí de quantos ministros já vieram aqui no Rio Grande do Norte neste ano, né? Sim, Carol, são 9 ministros, né, até agora, e possivelmente uma outra ministra, né, da Saúde deve vir também aqui ao Rio Grande do Norte ainda neste mês de outubro. São 9, o último ministro foi o de Portos e Aeroportos, que veio
veio aqui no finalzinho de setembro, né, para a entrega da outorga e da operação do aeroporto de Mossoró para a Infraero. Então, sempre a gente está vendo ministros aqui no estado do Rio Grande do Norte. Pois é, e a gente teve aqui a secretária estadual de saúde, como o Vonúvio disse, e que passou para a gente que, por volta ali do dia 23, se não me engano, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, deve estar também no Rio Grande do Norte. E vamos voltar à nossa conversa com o presidente do Sindicerpum, que está aqui com a gente. Ainda sobre o PCCS dos servidores gerais, existe também uma questão que a vereadora Marleide citou ali nos seus discursos, que é a questão do VPNI. O que é isso e o que é que acontece em relação a este item específico? Olha, em linhas gerais, o VPNI é quase que um congelamento de salário para aquele servidor que ele fica ele sai readaptado, né? Então, deixa eu tentar aqui ser didático. Vamos imaginar que ele está numa função que o salário dele é R$2.000, né? Então, ele vai para uma outra função que o salário é R$1.500, tá certo? Então, como é que ele vai receber a partir daí? Ele recebe os R$1.500 desse cargo que ele está atuando e R$500, que é uma complementação, né? Que é essa VPNI, né? Vamos imaginar que no ano seguinte esse cargo tem um reajuste e esse salário vá para R$1.700, né? Então, esse servidor que está readaptado, ele vai receber R$1.700 de salário e mais 200 de VPNI. E ele continua recebendo os 2.000, né? Ele não vai ter esse reajuste no salário dele. Então, o salário dele fica congelado até, né, o cargo que ele está atual chegar e, a partir daí, ele tem os seus reajustes. Então, é algo que prejudica muito. Isso já vem lá do então projeto 17, que se tornou lei 124. Nós alertamos muito os servidores quanto a isso. Depois que foi aprovado, choveu de servidor lá no sindicato, preocupado como é que seria isso, mas, infelizmente, essa questão que a gente fala lá atrás, de uma lei ser colocada sem sentar, conversar, dialogar e se tentar chegar a um consenso. Falta muito essa gestão, esse diálogo de fato, né? Um diálogo que se busque o consenso. Então, deve ter a audiência pública. E como é que o Sindicerpum vai se comportar na audiência pública sobre os pontos que o senhor citou, sobre a necessidade de diálogo e mudança desses pontos citados? Então, a gente espera que tenha realmente, né, a audiência pública, ela não foi marcada ainda. Nós vamos levar o Sindicerpum, aproveita também que Marleide, além de vereadora, faz parte da direção do Sindicerpum. Vamos tentar sensibilizar os vereadores, vamos tentar sensibilizar a gestão em pontos até que nem tem muita influência na questão financeira, como falei, do artigo 37, de apenas colocar esse termo da anuência do servidor também. Como essa questão também de você ter as 3 tabelas, de 20, de 30, de 40 horas, para os servidores ter a verdadeira noção de quanto ele vai receber a partir de então. E que se coloque como ponto inicial o salário mínimo, que eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar, é que se um servidor ganhe um salário mínimo, parece que ele está falando coisa do outro planeta, um absurdo. Mas a gente está querendo apenas que se parta, o ponto de partida seja o salário mínimo para 30 horas. A gente tem aqui o Cinquentinha participando. Ele gostaria de saber do entrevistado como fica a situação dos servidores aposentados pelo Previ. Até o momento, muita discussão, mas ninguém fala dos aposentados. Não, esse aí é o plano de carreira, né? Os servidores aposentados, eles não vão ter muita influência, a não ser na questão dos reajustes para aquele que tem paridade e integralidade. Estou aqui com uma pergunta, Carol, desculpa, é do seu Aldo Ferreira. Ele faz uma pergunta aqui, ele questiona o seguinte, ele que já tem 46 anos de serviço público municipal. Ele questiona aqui sobre como fica o salário básico do agente administrativo referência 15, a partir de janeiro. Está dizendo que ouviu falar que chega a R$ 2.993. Referência 15, foi justamente esse que eu falei agora há pouco. Se for no técnico de nível médio, referência 15 foi anterior. Para
40 horas, fica R$ 2.789. Para 30 horas, R$ 2.091. Essa é a tabela que, né, a Prefeitura apresentou nessa minuta. Você veja, o funcionário está com 40 anos de serviço e nas suas 30 horas vai receber R$ 2.091, um pouco mais do que o salário mínimo. Não é isso que a gente vê como valorização do serviço público. Olha, a gente tem aqui a reclamação da Fátima, do bairro Aeroporto. Ela quer saber quando é que esses vereadores vão votar isso. Na cabeça dela, nunca que vão assinar. É uma palhaçada. É o que ela está dizendo aqui. Olha, a gente está propondo, não estão com muita pressa não, sabe? Eles não estão com muita pressa realmente e ainda tem a questão da audiência pública, né, que vai ser realizada aí sobre isso. O Luiz Aires, ele muda um pouquinho de assunto, disse hoje não teve exame de saúde, a saúde está ruim, falta de espaço, a que ponto chegou? Por falar em saúde, Luiz, em relação a plano de cargo, carreira e salário da saúde. Os vereadores da oposição começaram já a tocar nesse ponto, cobrar a prefeitura em relação a isso. Olha, é assim, da mesma forma, né? Se criou, assim, a comissão da saúde, nesse caso, foi o Sindicerp e o Sindisan. Tivemos várias reuniões com a gestão. Da mesma forma, a gestão não apresentou nenhuma proposta em oficial. Na última reunião que teve, eu estava passando por problemas familiares, o pessoal não pude ir, mas o Sindicerp foi lá presente. Qual foi o posicionamento da gestão? Não vai ter reformulação do PCCR, né, da saúde. Pronto, foi essa, né? Eu fiquei. Quando o representante do Sindicerp, eu conversei, e aí, como foi? Ele disse isso, rapaz, você entendeu bem, foi isso mesmo, né? Então, assim, tiveram algumas reuniões e ela resolveu que simplesmente de uma hora para outra que não vai ter, né? Então, é como falo, na prática, a gente percebe, quem se aproxima dessa gestão percebe que há, sim, uma falta de valorização muito grande com o servidor. Esse exemplo do PCCR da saúde foi apenas mais um, que depois de várias reuniões, ela simplesmente disse que não ia ter. Há uma proposta para que em janeiro de 2004 o reajuste seja de 5, vou ficar aqui devendo as casas decimais, mas não chega a 6%. Vejam só, senhores, a gestão de Alisson Bezerra, em seus 4 anos de gestão, né, vai estar oferecendo aos servidores da saúde um reajuste que não chega a 6%, levando em consideração que já vem acumulando de gestão passada. Então, eu sempre digo, a gente trata como gestão, né? Eu não trato como pessoal, né? Quem está lá é o prefeito Alisson e assim deve se posicionar como gestor. Em relação, Luiz, ainda a essa questão do PCCS, a audiência pública, o sindicato pretende participar, está se organizando para participar dessa audiência? Sim, nós vamos lá estar presente, né, nessa audiência, vamos levar essas nossas propostas de alterações e, mais uma vez, eu digo, eu espero que os vereadores se sensibilizem, realmente escutem, que haja, de fato, diálogo. Eu sempre digo que a gente, nesses momentos, a gente não deve esticar a corda. O Sindicerp sempre se posiciona tentando buscar uma solução, né? Eu não entendo como diálogo quando eu imponho algo e não escuto a sua opinião, né? Então, a gente fica até esperançoso que nessa audiência pública a gente finalmente consiga ser escutado e haja o argumento, o contra-argumento e se chegue principalmente ao bem da carreira do servidor. É isso que a gente pretende. Nós, do Sindicerp, não lutamos por interesses pessoais, sempre pelo bem da carreira. A oposição, nos bastidores, o que circula é que, apesar de realmente apontar o que entende como negativo e requerer uma alteração ali no texto, deve votar a favor. E aí, neste programa ainda, Luiz, o senhor citou que existem pontos positivos no plano. Quais são esses pontos? Bom, logo no início, o sindicato apresentou uma proposta. E um ponto positivo é que, na carreira, o servidor ele vai ter um ganho por merecimento. Se ele entra com nível fundamental e passa para nível médio, ele tem um ganho. De nível médio para nível superior, ele vai ter outro ganho. E nível
depois especialização, mestrado, doutorado, né? É algo que não tinha no plano anterior, e nesse plano agora eles permitem esse ganho, essa carreira, né, que ele se tem. Então, é um ponto positivo que a gente faz questão, que foi uma proposta apresentada na minuta do Sindicerpo. É isto, nosso tempo já está acabando. Luiz Costa, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, aqui esclarecendo os pontos. A gente vai continuar acompanhando, porque continua a tramitação na Câmara Municipal sobre o plano de cargos dos servidores gerais. Muito obrigada pela participação. Não, eu que agradeço o espaço. É sempre bom a gente ter esse momento aqui de diálogo. E, se me permite, eu queria aproveitar o momento para desejar uma pronta recuperação a Eliette, que Eliette, olha, você faz muita falta, mulher, volte aí com sua saúde. Eliette Vieira. Eliette Vieira, gente, que é a presidente, realmente é uma guerreira e tem uma admiração enorme por Eliette. Se Deus quiser, ela vai se recuperar e nas outras ela vai estar aqui, né, representando a categoria. Luiz Costa, seja sempre bem-vindo aqui ao cenário político. Um abraço também para a Eliette, certamente acompanhando a gente. Boa noite, até amanhã. Um beijo para a Eliette, também desejo melhoras. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada a você pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.